Sei não sei de onde vem. Minas Gerais, eu acho. Uma pessoa me informou que era do Rio Grande do Sul, outra me disse que era do Mato Grosso, né? É de Minas. Rio Grande do Sul, é isso? Não, Mato Grosso, né? De Campo Grande? De Mato Grosso? Pois o que me chamou a atenção ser do Mato Grosso. Do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul. Do Sul. Eu conheço assim o ciúme que vocês têm do... Porque a gente tem que dizer Mato Grosso do Sul. É um estado tão distante da gente. Não conheço Mato Grosso do Sul. É onde tem... Quem vem do Mato Grosso do Sul é gaúcho? Não, esquece, eu não sei de nada. Mato Grosso do Sul me lembra natureza. Mato Grosso do Sul a gente sempre pensa a princípio Pantanal, um jacaré, os pássaros, mas também a pecuária que a gente sabe que é muito forte. Quando se fala Mato Grosso do Sul, a gente já pensa logo em criação de gado. Boi, fazendas, gado. Muito gado, né? Tudo muito plano, assim. Calor, que a gente sabe que lá é quente, que aqui é horrível. Frio. Com relação à arte, não muita coisa, não tenho muito acesso à arte de lá, né? Como curadores do projeto, né? E cuja missão ela é bem, vamos dizer assim, árdua, no sentido de você estar buscando extrair da produção nacional o que a gente poderia chamar do melhor em termos de pesquisa, de investigação cênica, não é? Produzida nesse país. O que eu estou fazendo aqui, a princípio assim, como artista, colocando mais um trabalho meu em cena, né, e realizando um sonho, porque na verdade isso é a realização de um sonho. Eu acho que o Ginga viveu os 23 anos esperando fazer uma turnê nacional, né, que parecia que era um sonho muito distante da gente, e estou aqui agora. Peraí, mas o que a gente vai fazer? Não, a gente vai viajar tanto isso. Eu falei assim, mas é de verdade? Já foi aprovado? Tem certeza? Daí eu pensei, pô, agora a gente vai poder mostrar tudo isso aqui que tá aqui em grande escala, né? Eu queria saber como que era viver de dança, assim, dançando, né? Não dando aula. Queria saber como que ia ser sair de Campo Grande, como que as pessoas iam receber a nossa dança, né? Eu sabia que eu ia viajar, ia apresentar várias vezes a cultura bovina, só que eu não tinha a dimensão de como seria apresentar a cultura bovina tantas vezes. E também, mais pra frente um pouquinho, eu acho que lá pela quarta apresentação, assim, que eu já tava um pouco cansada, assim, parecia que fazia um mês que tava fora e ainda faltava mais da metade das apresentações. O Chico falava sempre assim, que é uma faca de dois gumes, né? Que pode abrir ou fechar portas. E eu acho que o principal, independente se vai abrir ou fechar portas, a gente está abrindo um pensamento. O que é que eu estou fazendo aqui? Mas nesse momento eu estou montando a luz do Ginga, tentando auxiliar da melhor forma possível. Só consigo entender isso. Agora eu sei que dentro da minha concepção, da minha criação, da minha fé,
sei lá como é que cada um entende isso. Tem outras coisas que eu estou fazendo aqui. Cultura bovina? Cultura bovina. Cultura bovina? Cultura bovina. Cultura bovina? Cultura bovina, interrogação. Cultura bovina. Posso perguntar uma coisa? Por que tem interrogação? Olha, na verdade, esse espetáculo, né, ele nasceu no meio de uma crise. Uma crise, assim, terrível. E na verdade, eu queria colocar para fora. Ele aconteceu em 2006, então o Ginga tinha 20 anos, na verdade, ele tem 3 anos de trabalho, e ele nasceu no meio de uma crise. Um grupo que representa o Estado há 23 anos, ganhou todos os prêmios, divulgou o nome do Estado, e o que é que esse grupo está ganhando? E se não consegue remunerar esses profissionais hoje. Então, há 20 anos, construindo profissionais, na hora que eles estão na medida certa, eles vão procurar um outro trabalho, uma outra coisa, porque na verdade não tem como se sustentar através disso. Isso não é, eu não acredito que seja Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Isso é Brasil. Não sei se é ligada a boi, que a gente aqui tem o Bumba Meu Boi, no Nordeste. Aí eu não sei, eu estou ansiosa para ver como é essa apresentação bovina. Eu imagino que deve ser com criatório de gado, não é? É isso, é? Porque é bovina. Bovina que nós criamos é boi. Será que tem alguma coisa de maracatu, do Maranhão? Algum boi bumbá, alguma coisa? Como eu sou um amante da cultura nordestina sertaneja, então quando fala em boi, né, bovina, a gente chama atenção e eu vim em busca disso. Que na época que foi feito, assim como o Chico estava na crise dele, eu estava nas minhas crises. Eram crises, coisas diferentes, mas o resultado era o mesmo, as mesmas angústias. Eu acho que é um balé que não é fruto de uma crise só do Chico. Eu acho que cada um passou por uma crise naquela época. Existe o que o Chico estava querendo dizer lá no começo, mas isso daí vem se transformando e daí aquilo que o Chico estava querendo dizer não que se perdeu, mas virou nosso. Como eram muitas questões, e questões que já vinha de 10 anos, talvez desde 2000, e foi o momento que eu coloquei tudo para fora, joguei tudo para fora, e veio alguém e começou a colocar isso em ordem, né? Apareceu esse convite, que foi um convite, assim, inusitado. O trabalho estava relativamente pronto, e o Chico falou para mim, eu não estou satisfeito e eu não sei o que é, e eu queria que você mexesse. Brincou e falou assim, eu tô te dando as minhas gavetas para você arrumar, né? E eu achei um convite louco, porque eu falei, gente, é muito louco você arrumar uma gaveta de uma pessoa. O que você pode jogar fora? O que você pode guardar, né? Porque é uma intimidade.
aí é a primeira vez que eu dou a minha gaveta para alguém mexer. Me incomodou, eu não sou perfeito, me incomodou muito mesmo. E depois eu vejo que ela não descaracterizou de forma nenhuma, nem um pouquinho do meu trabalho. Eles tinham muitas certezas, os bailarinos. Essa cena é a cena do político, que acontece isso, eu sou aquilo, ela é aquilo outro. E aí eu falei para ele, eu me lembro de achar que eles tinham que, talvez, ao contrário de ter tantas respostas, abrir para mais perguntas. Cultura bovina. É isso que me traz a curiosidade. Por quê? Me admira muito, que eu acho que é isso que faz a Ginga Companhia de Danças fazer dança contemporânea. É essa maneira que eles pensam a dança no depois dos ensaios. E aí depois senta, né, num círculo, naquele cantinho, e todo mundo vai pensar e vai refletir tudo que fez. Eu acho que é daí que pode sair o artístico da Ginga. Quando entrou o sonoplasta, me deu uma certa impaciência. Aquela coisa de apresentando a sonoplastia foi me dando uma impaciência. Aí eu pensei assim, poxa, como é que pode esse pessoal com tanto tempo de estrada deixar a gente com essa impaciência? Porque às vezes eu quero saber o que incomoda e se é de propósito isso, né? Eu trabalho muito com excesso de informação, sabe? Muita coisa. Eu poderia pegar a viola e tocar só a viola. Começar com uma viola, tal, pá. Mas também não precisava ser eu fazer isso aí. A identidade cultural, pra mim, é essa mistura. Nessa busca de timbres para construir a trilha, eu precisei de vários instrumentos. Um é o didgeridoo, que é um instrumento australiano, que tem um timbre bem exótico. A calhuca, que é uma flauta russa. E o tuk drum, que é um instrumento moderno, feito de buchão de gás de geladeira. Não é uma trilha você sentar assim e curtir. Ela te mexe em você, do começo ao fim, é tensa, do começo ao fim, não tem nenhum momento que relaxa. E na verdade eu estava com muita expectativa. Eu fiz primeiro Fortaleza, com muita expectativa que o sonho fosse realizar, e daí a gente depara que fazer arte não é tão fácil assim, né, de alguma forma. E que
cada lugar tem as suas dificuldades, né? No caso, o SESC aqui de Arco Verde, ele está passando por uma reforma, né? Então, o único espaço que a gente tinha disponível para o tamanho, né, do espetáculo de vocês seria, no caso, a quadra. E quando eu cheguei aqui, me deparei com esse lugar, com esse espaço, né? Me veio muitas coisas na cabeça, assim, de cara, assim, né? Será que nós vamos conseguir fazer da maneira como eu gostaria? E como Ginga, na verdade, acho que todo mundo, a gente briga por um trabalho de muita qualidade, né? E daí falei, não, calma, agora vai ser assim, eu não vou poder fazer nada, eu não tenho grid, eu não tenho coxia, eu não tenho fundo preto, de que forma eu posso fazer isso da melhor forma possível? Porque se eu ficar nervoso, pior vai ficar. Foi um Deus nos acuda. Eu fiz a geral com trave de gol. Pedimos autorização, puxamos as traves do gol e fez. E o contra amarrou uns ferros lá por trás assim e pendurou. Era uma quadra. E daí me veio a sensação do Ginga há 23 anos atrás, e quando eu saía de Campo Grande para ir para o interior do estado, né, que era uma forma de manter o Ginga, a gente fazia exatamente isso, né, colocava essas araras, só que naquela época a gente fazia aquilo porque a gente não tinha conhecimento. Falcão, nós estamos virando o quê? MacGyver. Lembra do MacGyver? Pegava o chicletinho assim, tirava e aí... Pegava uma rapinha de chulé, botava dentro do chiclete, amarrava, virava um dinamite. Mas funcionou e foi bonito a luz. Não a nossa luz. Mas isso foi legal, porque assim, em cada lugar que a gente chegava, a gente via uma coisa diferente, porque era um ângulo diferente, era uma quantidade de equipamento, era o tempo de uso do equipamento. Então assim, para mim, não foi a mesma luz todo dia. Isso aqui é legal para quem não tem nada para fazer domingo de manhã. Aí você vira o iluminador, que geralmente você pode ter uma sorte muito grande de todo domingo pela manhã você está fazendo isso. Longe de casa, sem churrasco, sem a cerveja, sem o Michael Jackson tocando, sem Amado Batista. Cara, isso aqui, ó, tudo de bom. Mais uma vez girou e chegou à nossa cidade. O Sesc Ler traz para Belo Jardim o espetáculo de dança Cultura Bovina do Grupo Ginga, Companhia de Dança do Mato Grosso do Sul. A apresentação será nesta terça-feira, dia 7, às 20 horas, no Teatro Fusbeja. A entrada é inteiramente grátis. Não perca mais uma realização do projeto Palco Giratório. A próxima jeito a gente vai pra lá. Fiquei muito impressionado, na verdade, com a força da cultura, né? Do estado de Pernambuco. Ali foi o lugar que para mim mais gritou, na verdade, e eu fiquei bastante emocionado, na verdade, né? Se quiser, pode vir. Pode ficar uma, duas.
Uma, duas, Às vezes a gente fala dessa cultura, uma cultura popular, uma cultura e eu nunca dei uma certa importância para ela, né? E eu percebo que ela é importante, sim, para o indivíduo local, né? Que ela tem o seu poder e que a gente, a partir daí eu acho que eu começo a ter um novo olhar para isso. Eu queria ir pra França, mas não sei se eu quero mais. Apesar de ser lugar diferente, mas sempre é repetido. Acorda, come, vai pro teatro, passa o som. Espera. Toque as campainhas, terceira campainha a gente entra. Apresenta. Mesmos movimentos, mesma música, mesmo som. Foi um aprendizado também lidar, ter que encontrar vários estímulos. Cada dia você pensava numa coisa diferente para poder dançar diferente, ou escutar outras coisas na música, ou aproveitar aquele espaço que estava ali, ou então uma preocupação do espaço ser pequeno. Então isso fazia com que ela se tornasse diferente a dança. Mas eu acho que por isso, tá repetindo tanto, que eu fui tendo não tendo tanta dificuldade de mudar. Em Poconé, assim, eu passei o espetáculo inteiro achando que a Júlia fosse minha mãe, querendo me abortar, sabe, assim, e eles não queriam que eu nascesse, sabe. Teve dias que eu me achava um mendigo, teve dias que eu encontrava N significado, sabe. Eu fiquei bastante instigada com o tempo do trabalho, com o silêncio profundo do trabalho, com essa ideia de homem, animal, pele, tecido, carne, lugares abertos, lugares fechados. E aí eu me deixei um pouco ficar com a sensação mais sinestésica, assim, para onde que o trabalho estava me levando. E essa parte a estrutura, né, dos ombros, a forma como se movia, era impressionante, parecia realmente que era um animal. Ele recai e desdobra as mãos, né? As mãos com as omoplatas. Esse é
E através disso ele leva isso à face e transmite a dor. Mas o que mais me chamou a atenção foi que alguns movimentos, por serem tão repetitivos, né, eles expressavam mais sentimento e não, assim, para mim, no sentido de agonia. Então, às vezes até irritava de tão repetitivos que eram. Mas eu acho que queriam traduzir isso e se foi, para mim foi. Acho que o que tinha que ser feito com preparação era que deixar isso à vontade, dentro de alguma coisa pronta, como que poderia isso ser improvisado, que poderia trazer coisas, porque eles já têm possibilidades, mas como que eles poderiam temperar. Eu tinha um certo receio com esse excesso de liberdade, de aonde que isso poderia parar. E, na verdade, eu me encantei com isso, né? Essa liberdade, esse bailarino inteiro lá. E me encanta a labuta e a minúcia do intérprete. De cara, eu já vi o quanto os bailarinos estavam absolutamente mergulhados numa causa. Eu já de cara vi isso. Porque me incomoda a ideia, às vezes, que eu observo e que não é por causa, às vezes, daqueles intérpretes que estão em cena, mas é a maneira como, às vezes, eles são dirigidos e como eles são conduzidos ao pensar a obra, ao pensar a própria posição como artista ou como profissional. Olha, independente de ter uma nova direção, desses bailarinos terem a liberdade de fazer, de terem a investigação deles, o processo deles, e que eu acho muito legal isso, eu me vejo impregnado em tudo, né? Eu me vejo impregnado em todos os sentidos ali. Uma grande sensação de autoridade. Acho que ele tem uma questão autoritária e manipuladora. Uma questão política também, que fala na hora que tem que falar e não ouve. Não ouve ninguém. Finge que ouve, mas só fala o que quer, só ouve o que quer. Um negócio muito diferente que eu nunca vi, assim, ele sentado, aí se senta em cima, ele se vira, ele senta em cima do braço dele. Eu pensando cá comigo, que dor que ele tá sentindo ali, o peso em cima dele esse tempo todinho, porque passa uns quase 10 minutos, ele só em cima do outro lá. Dali o menino querendo se soltar e prendendo ele, né, e sempre prendendo ele, eu me senti também um pouco presa com relação ao nosso corre-corre do dia a dia, a vida de todo brasileiro, né, a luta. É uma pessoa comum, uma pessoa que influencia, mas eu acho que todos nós influenciamos em algum momento da vida. É uma pessoa que dá voltas, acho que vai contornando até chegar no ponto que quer. Eu acho que não tem uma personagem. Tem, assim, um todo, né? Que é fora do quadrado ali, todos nós temos um certo poder em relação à Júlia, né? Mas, assim, individualmente, assim, o meu personagem mesmo hoje, não sei definir.
novidade, porque eu não tenho costume, né, de ver espetáculos de dança. E esse tipo de dança, então, eu nem conhecia. Na realidade, eu não conhecia, eu vim conhecer aqui. Bom, eu tenho ainda um certo preconceito com arte contemporânea, falando como um todo, na música, na dança, na pintura. E através de coisas como essas, a gente vai quebrando isso. Depois que a gente vê que a arte contemporânea não é só apenas subjetividade. Eu sempre achei que trabalhar com o corpo fosse uma coisa inferior, eu penso mais assim, acho uma coisa preconceituosa e idiota, né? Eu fiquei encantado com o espetáculo porque eu percebi que eu entendi. Né? Eu entendi. Quando você entende o espetáculo, você se joga, parece que você está dentro dele. É difícil convencer o público para vir ver uma coisa que talvez não diga muito para ele, né? E quando a gente vem, a gente descobre que a gente está livre, totalmente livre. Ali estava ela em um cubo dançando, tentando expressar o que ela queria, mas com aqueles limites impostos pelo cubo. Ela tentava fugir e ao mesmo tempo ela acho que tinha medo de ultrapassar algumas barreiras. Ou então a gente se deixa limitar, achando que não consegue ir além daquele quadrado nosso, ou que nos imporam, ou que a gente mesmo delimitou e acha que não pode passar dali, sendo que a gente pode ir muito mais além. O quadrado é a minha cidade, o quadrado é a minha raiz e o quadrado me firma, entendeu? É uma figura geométrica de 4 lados que te prende. Acho que foi um momento que ficou tudo muito vermelho e que a gente teve aquela angústia do abate, que foi uma coisa que foi colocada, e como a gente sempre é acostumado a comprar carne no supermercado, a gente não pensa no sofrimento que o animal passa, né? Assim, achei muito interessante porque ali relata o sofrimento que os animais têm antes de irem para o açougue, para a venda da carne deles, né? Me chamou muita atenção essa coisa dos animais, né? Eu acho que é um sofrimento dos animais. Enfim, eu sou vegetariano e luto pelas causas, né? Porque o nosso estado é um estado que consome muita carne também, é um estado que, enfim, né? Tem uma produção de pecuária, assim, né? Eu me lembrei que quando eu era bem jovem, uma vez eu fui na matança. Eu disse, vamos na matança? Vamos. Não sabia nem o que era matança. Chegou lá, era no matadouro. E aí a gente subiu num patamar lá, um lugar onde tem um corredor que os bois vão. E aí o boi se dirige lá, é bem estreito, ele não tem nem como virar, ou seja, ele bate de um lado, bate do outro, só pode ir pra frente. E ele vai. Quando ele chega junto da porta, aí tem um cara que já tá lá em cima, ele tá com uma faca. Ele encosta numa parte que tem aqui da cabeça do boi e faz assim. Aí o boi já cai desfalecido, ele já amarra uma corrente na perna e já bota no gancho pra levar. Então aquela cena ficou gravada na minha imaginação. Quando eu vi aquele quadrado ali e a bailarina dentro dele, me veio essa imagem à cabeça. A ida deles para o matadouro. Eu entendi como bois ali.
né? Que estavam indo para a morte. Então, assim, aí você pensa que você está dentro de toda uma coisa assim de que você mesmo não pode escapar. Não é só os animais que não podem escapar. Em um único gesto, porque o gesto é esse, o abate não tem muita conversa não. Mexe com as pessoas, ele é importante mesmo, porque todo mundo tem achado tão bonito, tão importante, ninguém consegue ver uma outra coisa. E eu vim assistir o espetáculo em função que a minha colega aqui compra os ingressos e a gente vem. Mas eu me incomodei com a peça, se tu me perguntar o que eu achei legal, eu acho que é bonita a dança, enfim. A música, no começo, ela me enganou, porque eu achei que ia ser mais tranquilo, mais leve, mais calmo. Na medida em que foi aumentando o som, aquele movimento do rapaz em cima do outro me incomoda, dá impressão de violência. E tem a ver, óbvio, até porque eu acho que a nossa cultura é bovina no sentido dessa coisa de estarmos indo para algum lugar, a contemporaneidade, o capitalismo nos exige várias coisas e está posto ali. Mas eu não gostei, me incomodou, não achei legal e sou bem sincera com isso, não voltaria a assistir porque assim não me agrada, isso me incomoda. Pronto. Eu achei uma dança bem diferente, só que realmente a gente começa a se angustiar quando começa a vir som, inclusive de criança. E aquela luz vermelha começa a ficar um pouco pesado, mas eu achei interessante, eu achei muito interessante. E a música, embora seja uma música triste, mas uma música que emociona você. Porque a tristeza faz parte da tua emoção também. Nós não podemos viver sem a tristeza, né? Mas ele me deu uma sensação muito desagradável, sabe? Uma coisa muito angustiada, muito dessa coisa do ser humano sobre o outro. Aquela coisa do menino sentado, do que a gente faz com o outro ser humano. Até fugindo muito dessa coisa do macro, é a cultura, é a pecuária que incomoda do Mato Grosso, ou é o ser humano que incomoda o outro, ou é o inferno, como disse Sartre, né? Que é o outro. O que eu sou, o que eu me tornei aos 38 anos, me incomoda. E é caro ser o que eu sou. Porque não fecha com nenhuma cultura, nem de boi, nem de galinha, nem de formiga, nem nada. Eu sou um humano meio desconectado do mundo hoje. Dentro de um quadrado que você não é, mas você é posto e você tem que ficar, porque isso está posto em algum lugar. Se você sair do quadrado, você é louco e te internam. Isso é complicado. E mais, eu acho que nós deveríamos nos tornar seres melhores. Menos boi. Vocês mostraram um boi agressivo, um boi que se movimenta. Nós temos cultura de boi, aquela coisa assim, enfileirado para a morte. E nem gritamos, o boi ainda grita. Esse problema não é só meu, né? Que era a sensação que eu tive que isso, assim, teria um problema assim em outros lugares, mas que seriam assim, de outras formas. E que me dá a sensação que é a mesma coisa. E eu fico encantada quando eu vejo outros brasileiros
de alguma maneira também tentando entender que lugar é esse onde nós saímos e por que nós estamos aqui. Talvez eu pensava que ia achar uma coisa completamente regional, digamos assim. Não, eu me deparei com uma coisa, um trabalho universal, uma coisa que pode estar em qualquer lugar do mundo, que vai ser compreendida, que vai ser aceita. Estavam passando para mim uma evolução de como era e de como foi a origem da humanidade, do que é ser homem. Aí depois eles traduziram quando eles disseram que nasceu de uma revolução, que para mim isso é ser homem, é você nascer no meio da revolução para não ser revolucionário, mas ser assim extraordinário, você conseguir no meio de tantos e todos mostrar o que você pensa e o que você quer ser. Daí quando eu acho que eu estou no meio do Mato Grosso do Sul, num local distante, difícil, né? De difícil acesso, eu falo pela localização dele, e daí eu vejo que nós não estamos. Que eu não gostei dele ter acabado. Ele devia ser maior. Isso aí é meio masoquista, né? A pessoa tá se sentindo sufocada e ainda quer mais um pouquinho.